Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Valid para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Afonso da Albuquerque, diretor-presidente, e a Sra. Rita Carvalho, diretora financeira e de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Carlos Afonso, diretor-presidente. Sr. Afonso, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Bem, hoje eu gostaria de começar essa nossa teleconferência de resultados falando com vocês que, mesmo após um primeiro semestre extremamente desafiador, nós estamos apresentando nesse terceiro trimestre o maior EBITDA da história da companhia. Atingimos o valor de 97 milhões de reais e uma margem consolidada de aproximadamente 17%, que é 2,5 pontos percentuais acima da margem apresentada nos primeiros 6 meses de 2019. Então, nesse sentido, conforme comentamos na teleconferência do segundo TRI de 2019, a queda acentuada do volume de emissão de documentos de identificação no Brasil durante o mês de junho se confirmou, como nós havíamos falado, pontual, e já retornamos para um patamar mais normalizado de algo em torno de aproximadamente 2 milhões de documentos emitidos por mês, já nesse terceiro trimestre. Assim, nós conseguimos voltar a uma margem de aproximadamente 32%, que é totalmente em linha com o que nós esperamos para a divisão. Já na divisão de meios de pagamento, o resultado é um claro reflexo da diminuição de custos e aumento de volumes no Brasil, na comparação com o mesmo período do ano passado. Aliado a isso, nós também tivemos um mix melhor de vendas, com as vendas de cartões do interface nas regiões em que atuamos, e a excelência na entrega de 65% das provas do INEP, que gerou uma receita de 76 milhões de reais. Na divisão de mobile, lembrando, apresentou nos primeiros 6 meses do ano uma melhor distribuição do mix de vendas. Nós, nesse terceiro trimestre, apresentamos um resultado com um mix de vendas mais concentrado na Ásia, atingindo uma margem de EBITDA de aproximadamente 14%. Aqui, sem dúvida, vale reforçar que essa dinâmica de vendas dentro do ano já era esperada, e no acumulado do ano apresentamos até agora margem de quase 17%, que é completamente em linha com a margem esperada para a divisão. Dessa forma, nós estamos bastante satisfeitos com a performance do nosso business tradicional ao longo do terceiro trimestre, mas o desafio com certeza ainda não acabou. Nós estamos trabalhando intensamente para também entregar um resultado muito bom no quarto trimestre de 2019. Bem, além do trabalho em manter a estabilidade e eficiência dos nossos business tradicionais, sabemos que o mundo também está acelerando em direção a uma digitalização, onde a identificação de objetos e pessoas será totalmente digital. E conforme havíamos falado com vocês na teleconferência do trimestre passado, nós desenvolvemos ao longo dos últimos anos plataformas para crescer cada vez mais no mercado de soluções digitais. Entre elas, eu queria poder destacar a plataforma de Subscription Management, de rastreabilidade, gestão inteligente de cidades, identificação biométrica, agribusiness e educação. Hoje, para vocês terem ideia, os serviços digitais que temos já acontecendo no nosso portfólio já representam 10% do faturamento consolidado da companhia. Com isso, temos grandes oportunidades de alavancarmos essas novas iniciativas que serão, reafirmo isso, cada vez mais representativas dentro da Valis. O nosso foco é muito claro. Temos um business tradicional no qual vamos continuar buscando eficiência e aumento de vendas. E um trabalho grande e desafiador dentro das nossas iniciativas de crescimento. Todos esses estão focados no nosso core, que é a identificação de pessoas, objetos e transações. E, mais uma vez, eu queria agradecer o apoio de vocês e passo a palavra aqui para a Rita. Obrigada, Afonso.
Bom dia, pessoal. Obrigada por participarem da nossa teleconferência de resultados. Nesse trimestre, nós tivemos um lucro líquido de 31,7 milhões de reais versus 23,8 milhões de reais obtidos no mesmo período do ano passado. Com isso, nós chegamos a 51,7 milhões de reais no acumulado de 2019. Em relação à geração de caixa, nesse terceiro trimestre, tivemos uma geração de caixa de 86 milhões de reais versus 39 milhões de reais no terceiro TRI de 2018. Com isso, nós totalizamos uma geração de caixa de 155 milhões de reais nos nossos primeiros meses deste ano, que representa um aumento de 6,2% em relação aos 146 milhões gerados no mesmo período de 2018. Isso mostra uma recuperação em relação ao primeiro semestre desse ano, onde nós havíamos apresentado uma geração de caixa menor, em 38 milhões de reais, em relação ao primeiro semestre de 2018. Isso foi em função do aumento de capital de giro para fazer frente tanto aos projetos de provas quanto ao aumento de estoques para a fabricação dos cartões Dual Interface, cujos resultados começaram a ser apresentados nesse terceiro trimestre. Com relação ao nosso CAPEX, em 9 meses nós gastamos 85,2 milhões de reais versus 48,6 milhões de reais do mesmo período de 2018, o que está absolutamente em linha com as nossas expectativas para 2019, que é de gastar aproximadamente 120 milhões de reais. Em 2019, nós pagamos aproximadamente 37,4 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Nós também pagamos 287,2 milhões de reais em amortização de dívidas mais juros e nós captamos 275 milhões de reais para refinanciar a dívida da companhia fora do Brasil. Nesse segundo semestre, nós ainda, nesse quarto trimestre, na verdade, nós ainda temos 11 milhões de dólares para amortizar em dívidas no exterior, mais juros, e nós não vamos fazer nenhuma captação adicional. Nós finalizamos o caixa no terceiro trimestre com 342,4 milhões de reais e a dívida bruta da companhia fechou em 910,4 milhões de reais. Isso representa um aumento de 45 milhões em relação ao que nós tínhamos reportado no final do primeiro semestre, onde o principal motivo foi o impacto na atualização da dívida em dólar para o real, devido ao aumento da taxa de câmbio, que nesse terceiro trimestre, no final desse terceiro trimestre, foi de R$ 4,16 versus R$ 3,83 do final do primeiro semestre. Com isso, o nosso endividamento líquido permaneceu no mesmo patamar do segundo trimestre, mas com geração de caixa nesse quarto trimestre e o dólar voltando aí um pouco mais para a casa de R$ 4,00, a gente espera uma redução desse endividamento. Muito obrigada mais uma vez e agora nós estamos abertos para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso você tenha alguma pergunta, por favor, digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. A nossa primeira pergunta vem de Guilherme Aguiara, Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado por pegar minha pergunta. A minha primeira, em relação ao segmento de identificação, a gente notou aí que vocês realmente mostraram uma recuperação boa em relação ao segundo TRI. Eu acho que confirma bem o quão unusual foi o volume lá, mas a gente ainda vê uma pressão no ano contra ano e alguma pressão em margem também. E com isso que a gente queria entender como que vocês estão vendo a perspectiva de tanto de volume, crescimento, quanto margem, fechando esse 2019 aí no quarto TRI e para o ano que vem. Ok, então, bom dia, Guilherme Afonso falando.
Realmente, no segundo trimestre, especificamente em junho, nós tivemos aquela retração de volume. Eu acho que por muita desinformação também, né? Nós conseguimos voltar com os volumes normais nesse terceiro TRI, estamos vendo isso também, de alguma forma, já no quarto TRI, e ao mesmo tempo olhando para custo de novo, né? Vendo o que pode ser feito de melhoria. Então, o que eu diria para você com relação à margem, é que a margem deve se manter nesse nível no terceiro TRI. É claro que a gente já tem bastante esforço para fazer, isso sempre vai ser no sentido das despesas e custos, mas dado que o volume deve se manter também nesse quarto trimestre, estamos bastante confiantes com relação a isso. Ok? Ok, obrigado. Ficou claro. Só em relação à parte de pagamentos também, queria entender melhor o prazo do contrato de vocês com o INEP, se é só para esse ano, se é para os próximos anos, e se para o quarto TRI a gente deve considerar só o valor proporcional que falta, ou se pode ter alguma variabilidade nessa linha. E só para complementar, como teve essa base de comparação, vai ter a base de comparação favorável no primeiro semestre para a divisão de pagamentos ano que vem, como é que vocês estão vendo a rentabilidade desse segmento? Bom, vamos lá. Então, a primeira pergunta que você fez com relação ao pagamento é a pergunta que vale muito. Não sabemos. Acreditamos que sim, mas não podemos afirmar absolutamente nada. Estamos ainda vendo qual vai ser a decisão lá do órgão. Com relação ao quarto TRI, vai ter algum resquício ainda de entregas que tem que ser feitas, né? Então, em tese, pode fazer algo parecido. A gente entregou 75%, está faltando os 35%, a gente vai entregar tudo, aliás, já entregou praticamente tudo, né? Então, sim. E com relação à comparação, a gente acredita que a gente viu no primeiro semestre algo muito, muito fora da curva, né? Depende de ficar falando de chuva, de tempo, não aconteceu, é fato. Não creio que não acontecia duas vezes. Então, e ao mesmo tempo, o trabalho que está sendo feito constantemente, continuamente, com relação à despesa, custo, melhoria de processo, eu diria para você que a tendência nossa é super positiva. Claro que primeiro semestre, sempre primeiro trimestre especificamente, é muito difícil, né? Os Estados Unidos é praticamente parado, tal, mas, claro, a base de comparação será boa. Mas, independente da base de comparação, você vai ver uma recuperação das vendas, porque acreditamos que efeitos tão exógenos assim não devem voltar a acontecer, e ao mesmo tempo vai encontrar de novo, mais uma vez, a estrutura melhorada. Então, estamos bastante confiantes. Não sei se eu te respondi, Guilherme. Não, perfeito, ajuda bastante, obrigado. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Pedro Zaniolo, da Condor Insider. Bom dia, obrigado por pegar a pergunta. Eu queria saber um pouco sobre os novos projetos que vocês estão apresentando bastante assim, nos últimos tempos, né? A gente está vendo, vocês estão tentando diversificar bastante, indo para agrobusiness, educação, da água lá. Eu queria saber se no futuro próximo, assim, tipo ano que vem, tem algum desses projetos que já está avançando bastante, que vocês esperam ter uma importância maior já no curto prazo? Obrigado. Perfeito, Pedro, ótima pergunta. O fato eu gostaria de deixar ainda mais específica a questão de diversificação. Como eu acabei aqui de falar, eu acho que nós temos que entender claramente que a companhia tem um core. O core é a identificação de pessoas, objetos e transações. Então, dessa forma, todas as iniciativas que nós estamos fazendo de agrobusiness, de educação, de rastreamento, o próprio subscription management, todos eles estão endereçados nesse core. E todos apontam para esse core. Então, o agribusiness está caminhando um pouco mais devagar do que nós esperávamos, a educação está bem encaminhada, a questão do subscription management também está muito bem encaminhada, com a saída, finalmente, do M2M, do IoT, para o mercado, principalmente de automóveis, fora do Brasil. Então, a gente está bem confiante. É um pouco de maturação mais lenta? Sim, sem dúvida.
avançamos alguma coisa, eu diria até bastante coisa nesse ano de 2019, sem dúvida. Tem mais coisa para a gente mostrar para você? Também. Mas primeiro vamos mostrar as coisas mais maduras, se amadurecendo, e 2020 eu tenho certeza que a gente vai conseguir mostrar para vocês, como eu também falei, né, hoje 10% do nosso faturamento já é nessas iniciativas, né? Então, acompanhando esses números ao longo dos próximos trimestres, e aí a gente vai perceber claramente qual a direção que está indo. Mas eu queria ressaltar, de novo, duas coisas. Primeiro, a diversificação, ela está baseada no core da empresa, identificar pessoas, objetos e transações. E o segundo ela é um pouco mais gradual, mas na hora que ela acontece, ela vai com mais força. Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Pedro. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Eduardo Nishio, Plural. Bom dia a todos, Afonso, Rito. Eu tenho uma pergunta, na verdade, que se resolve em duas. As medidas do governo e o impacto que vocês esperam e como que está andando esses movimentos, que podem ser uma oportunidade, como podem ser também um desafio muito grande, né? Primeiro, em relação à extensão do prazo CNH, eu queria saber o que vocês acham, como que está indo, enfim, quando que vocês acham que impacta e como vocês vão fazer para mitigar esse processo, né? A gente viu lá no segundo TRI um impacto relevante nas margens por uma queda pequena de volumetria em um mês só. Eu estou preocupado em relação a essas margens, como que se comportaria com impacto maior da extensão do prazo CNH, né? E a segunda pergunta em relação às medidas do governo, que eu acho que é uma oportunidade para vocês, é em relação às 17 empresas que irão ser privatizadas. A lista tem muitas empresas ali que têm a sinergia imensa com o que vocês fazem, né? Mencionando algumas, a Serpa, Dataprev, Casa Moeda, Eotex. Eu queria saber se vocês estão interessados e como que é o processo, como que está andando esse processo de privatização, se vocês vão participar ou não. Obrigado. Bom dia, Edu. Vamos começar então pelo do governo, né? Se você entrar lá no site do Congresso, você vai ver que tiveram mais de 120 emendas, propostas de emendas para esse projeto de lei. Então, a gente acredita que o relator deve soltar alguma coisa ainda nesse mês de novembro, com muitas mudanças, né? O que nós estamos vendo com relação especificamente aos 5 para 10 anos, a gente vê também N propostas e algumas propostas um pouco mais escalonadas. E como você bem colocou, afeta, claro que afeta. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que o mundo caminha dessa forma, né? Vai mudando e você vai ter que sendo ágil para poder suplantar essa dificuldade. A pergunta que eu respondi há pouco sobre as iniciativas, ela vai muito ao encontro disso, porque são as oportunidades que se abrem. Quando você vê que o quanto você tem que identificar pessoas no Brasil, você vê o quanto de espaço nós temos para crescer, além da carteira de habilitação. É claro que a carteira de habilitação, mesmo com essa mudança que deve ocorrer ao longo do tempo, não acreditamos que ela vá de 5 para 10 anos de uma forma automática e direta, ela deve passar por algum tipo de faseamento no sentido de puridade, né? Dentro de ranges de puridade, consequentemente datas de validade. A gente está se preparando para isso, a gente vai readequar os sites que tem para poder fazer frente ao possível menor volume, mas ao mesmo tempo, como eu falei, tem muitas oportunidades. A identificação no Brasil ainda tem muito caminho para andar. É onde nós estamos nos calcando e onde nós estamos muito confiantes de que estamos no caminho certo. Tá? Então essa é a primeira com relação ao governo, tá bom? A segunda com relação às privatizações, com certeza. Estamos olhando, estamos estudando, não tem muita informação aberta ainda, nós estamos de olho bem aberto para ver aquilo que tem sinergia com a gente, e como você bem colocou, realmente tem bastante sinergia. Então vamos analisar, vamos ver possíveis parcerias, vamos ver o que a gente pode fazer.
A Lotec, só para você saber, já saiu, né? Nós não participamos diretamente, mas indiretamente nós estamos estudando. Tá ok, Edu? Obrigado. Só em relação ao CNH, como é que você acha que qual a maior probabilidade, na sua visão, de sair essa mudança? Vai ser a extensão automática de todas as carteiras, ou vão ser, à medida que elas vão vencendo, elas vão sendo estendidas na renovação nova? Não tenho a menor dúvida que vai ser a medida, pelo que eu tenho visto e conversado também, não vai ser automática, vai ser à medida que ela for vencendo, ela passa a ter uma validade e, no nosso ponto de vista, no nosso entendimento, não automaticamente para 10 anos, mas dentro de um range de acordo com a sua idade. Ok, muito obrigado. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto recolhemos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Aguiar, Bradesco BBI. Oi, pessoal, obrigado por pegar meu follow-up. Só uma última do meu lado em relação à parte de mobile. Quando a gente olha no ano contra ano para tentar aí respeitar a sazonalidade de vendas para a Ásia, a gente ainda assim vê uma pressão de margem grande quando a gente ajusta a provisão do ano passado. E queria só entender quais que são os principais fatores que levaram a isso e qual que é a perspectiva do segmento para o ano de 2020, até considerando os desenvolvimentos que vocês mencionaram em iniciativas como carros autônomos e outras oportunidades. Na verdade, não foi nem sazonalidade, não. Foi o perfil dos clientes que nós temos, tá? Nós sabíamos que no primeiro semestre os clientes que já estavam comprometidos com o volume eram de um mix de vendas maior, e sabíamos que no segundo semestre seria dessa forma. É um mercado que está sob pressão o tempo todo, né? O que a gente percebe agora é um pouco mais de estabilidade nos preços, o que é positivo. E é o que a gente mal bem está vendo um pouco para 2020 também. Em 2020, mais para o segundo semestre, nós esperamos poder ver um mix melhor, porque, de novo, não é pela sazonalidade, é pelo perfil dos clientes que devem começar a demandar embedded SIM no segundo semestre, podem trazer um mix que traz um preço médio melhor. Então, a dinâmica é mais ou menos essa, tá, Guilherme? E a margem em torno disso, 16, 17, mais ou menos por aí. Perfeito, obrigado. De nada. Com licença, novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar *1. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra para a companhia para suas considerações finais. Bom, pessoal, mais uma vez eu queria agradecer o apoio de vocês. O ano não tem sido fácil, mas nós estamos super otimistas. Claro que cautelosos, mas a gente vê claramente o caminho que a Vale está trilhando. O nosso core é claro, bem definido, e as nossas iniciativas muito focadas nesse core. E a gente vê muitas possibilidades. Mas, de novo, não é trivial. A gente está arregaçando as mangas ali, como sempre, e vamos adiante. Qualquer dúvida, está o pessoal aqui do RI, eu estou à disposição também. Obrigado e um bom dia.